Pessoal, o vídeo hoje, ainda postado nesse canal, cortou o áudio na metade e eu peço desculpas para vocês. Mas, voltando ao nosso assunto, que é o defeito e a supercompensação, para esse vídeo específico nós tratamos do texto A Criança Cega de Vygotsky, onde ele compara a criança surda e a criança cega. A criança surda, quando ela nasce e até ao seu ponto da comunicação ali, ou seja, quando as crianças começam a se comunicar, essa criança sendo surda, ela vai ter um desenvolvimento, uma compreensão do mundo, vai conseguir trocar os primeiros passos, por exemplo, olhando como os adultos fazem, como eles andam, como eles mexem com os braços, enfim, tudo mais, porque ela enxerga. Já a criança cega, nesse caso, ela ficaria à mercê, porque ela teria que ser tudo falado para ela, e aí ela ainda não conseguiria processar o que está sendo dito. Mas, quando chega no ponto da comunicação entre as duas crianças, ou seja, que ela começa a falar e começa a entender o que os adultos estão falando, por exemplo, e aí Vygotsky coloca a seguinte frase, que a criança cega dá um salto sobre a criança surda em relação à comunicação, porque daí a criança cega ouve e ela fala, já a criança surda vai ter que ter gestos, vibras, formas de mostrar para ela e tudo mais. E a criança cega consegue compreender através da audição e processar. E aí ele coloca a seguinte frase, que a cegueira vence, a palavra vence a cegueira, desculpe, a palavra vence a cegueira, ou seja, porque um cego consegue ir daqui aos Estados Unidos, eu acho, nunca conversei com o que foi, mas por quê? Porque ele consegue ouvir e ele consegue entender o que está sendo dito, ele consegue processar. Ele vai no mercado, por exemplo, a moça do caixa fala quanto deu e em tom moderado, não precisa ser alto, tom normal dela, e o cego vai entender. Já o surdo, se ele não saber ler para enxergar o valor que deu lá no computador, aí ele está em uma desvantagem, na verdade, porque ele vai depender de uma certa comunicação, de um certo gesto, de uma certa escrita, de alguma coisa, mas ele também vai se virar porque ele tem um defeito, e o defeito está aí para ser superado. Então, nós que temos deficiência, nós temos defeito, e esse defeito pode ser superado se nós quisermos, se nós formos atrás, porque tem muitos também, muitos cegos, muitos surdos que não querem e ficam com deficiência e não com defeito. Valeu, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar. Beleza? Deixa seu sinal de joinha aí para nos ajudar. Valeu, pessoal.